Louvado seja Deus. No livro de Evangelho de São João, falar do Espírito Santo, irmão, é algo muito bom. Sempre gostoso falar da presença dele, porque ele se move no nosso meio, né, pastor? Aleluia, É verdade? Quando Jesus, antes mesmo de descer assunto aos céus, ele deixou bem claro para nós as duas palavras, que ele iria ao Pai, mas ele enviaria então o Consolador. Este Consolador que está no nosso meio, o Consolador que é o Espírito Santo, é que rege, aleluia, a terra. Aleluia. O Espírito Santo é que está, aleluia, no nosso meio para convencer o homem do pecado e do juízo. O Espírito Santo é aquele que manifeste, aleluia, no nosso meio de uma forma sobrenatural. Esse para curar, para libertar, até mesmo dentro do tempo que foi destinado aqui na igreja, o batismo com o Espírito Santo. Aleluia. Amém, queridos? Que diz assim, livro de João, capítulo 20. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Que diz assim, todos encontrou, amém? Amém. Então vamos lá. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outros discípulos, a quem Jesus amava, e disse-lhe: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde puseram. Saiu, pois, Pedro e aos outros discípulos e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas outros discípulos correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu aos lençóis de linho. Todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas debaixo num lugar à parte. Então entrou também outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido as Escrituras que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, e voltar os discípulos outra vez para casa. Pode sentar aqui. Que eles estamos diante de um texto que o tema é a ressurreição de Cristo, a ressurreição de Jesus. E você vai se perguntar, mas o tema da campanha é o batismo do Espírito Santo. Vamos chegar lá. Então o texto vai falar de Jesus. Falar de Jesus não tem como esquecer do Espírito Santo. Falar de Jesus não tem como deixar de falar do próprio Deus, né? Falar de Jesus é tudo que nós, aleluia, expressamos nos dias atuais que estamos vivendo. Sabemos que Jesus, ele foi enviado para resgatar, aleluia, o que havia perdido a humanidade. A Bíblia diz que outrora Jesus, ele desceu, aleluia, essa terra na condição de homem, né? Se tornando-se espírito adornado, corpo humano, para vir cumprir as promessas de Deus, para que a vontade de Deus se prevalecesse, né? E sabemos que a vida de Jesus Cristo, ela gerou vários tipos de repercussão sobre a face da terra, desde o seu anunciado nascimento até o presente, aleluia, sepultamento de Jesus na cruz do Calvário. Então, falando de Jesus Cristo, não tem como deixar de falar da presença vindoura do Espírito Santo, a presença que manifeste a todo momento no nosso meio.
uma presença que nós não vimos com os nossos olhos naturais, não vimos muitas vezes nos olhos espirituais, mas podemos sentir a presença do Espírito Santo, porque o próprio Cristo, aleluia, encarregou, aleluia, dizendo após a sua, antes mesmo desse assunto aos céus, como disse no início, ele mesmo, aleluia, disse: eu vou para o Pai, e eu enviarei o Consolador a fim que esteja com vocês até a consumação do século. Ou seja, Jesus, ele estava ainda numa missão de preparar o lugar para que onde ele estiver, esteja eu e você também. Mas uma coisa que me chama a atenção, meus irmãos, é que Jesus Cristo, ele estava, aleluia, partindo antes mesmo ele, aleluia, convocou ele mesmo, aleluia, com a sua onisciência, ele mesmo, aleluia, moveu os céus e terra para que o Espírito do Senhor, o próprio Deus, estivesse sobre nós. Então o que me chama a atenção hoje é que o Espírito Santo rege a minha vida, ele rege a tua vida, e sabemos que Jesus não está no nosso meio, mas da forma humana, mas ele se manifesta de uma forma sobrenatural, de uma forma espiritual, e a todo momento ele está revelando para mim e para você a presença vindoura dele sobre a minha vida e sobre a tua vida. Louvado seja Deus. Então esse texto que acabamos de ler, ele vai falar de Jesus, né? Quando ele estava sepultado, de repentemente, Maria Madalena, ela vai até o sepulcro, né? E vai ali observar, aleluia, uma diferença, uma situação que estava acontecendo de uma forma diferente. Quando ela vê de longe, ela vê que a pedra estava removida. E de repentemente, dentro do sepulcro de onde estava Jesus, não estava o corpo do mestre mais. Mas ela de longe observou que os lençóis que eles ataram Jesus estavam sobre o chão, né? Então deu para se entender, no entender de Maria, que ela, aleluia, entendeu o quê? Levava o corpo do mestre, né? E agora ela ficou preocupada porque o corpo do mestre foi levado. Para onde esse corpo foi levado? No entender dela, esse corpo, alguém, pastor, alguém levou esse corpo. Por que não dizer os fariseus? Por que não dizer os próprios judeus? Que de repente eles mesmos devem ter levado esse corpo, né? Para que não desse sequência, aleluia, ainda no projeto de Deus de salvação pela humanidade, porque ainda era necessário se cumprir ainda, aleluia, após a ressurreição, o projeto de Deus para a salvação para toda a humanidade. Então ela ficou preocupada, e de repente a Bíblia vai dizer que ela ficou preocupada, chamou os discípulos, né? Os que estavam acompanhando com ela, Pedro, irmão Pedro, e de repente eles foram ali observar, né? Mas uma coisa aconteceu ali, igreja. Aleluia! Uma coisa estava acontecendo ali, porque Jesus ele já havia ressuscitado, certo? Jesus já havia ressuscitado, e ao mesmo tempo ele estava em função de trabalho, estava na missão de trabalho, quando a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo ele foi até o inferno e pegou a chave da morte e da vida. Ele estava, aleluia, a serviço do Pai, ainda estava sobre a face da terra, porque você vai ver no versículo adiante à frente que Jesus vai denunciar que Jesus ele ficou ainda após a sua ressurreição, ficou 40 dias sobre a face da terra. Então ainda era necessário para que ele ficasse esse período, para se cumprir a missão, aleluia, antes mesmo desse assunto aos céus. Até então o Espírito do Senhor, aleluia, ele estava, aleluia, sendo, de uma certa forma, já na expectativa para mover sobre a terra, sobre nós, que no qual ele age em meio à sociedade, ele age em meio ao seu coração, ele entra de uma maneira fazendo com que o homem se arrependa dos seus pecados, ele entra na minha mente, no seu coração, ele bate na porta do coração de cada um de nós, ele tem poder para curar, ele tem poder para manifestar a sua glória, para batizar com o Espírito Santo, para renovar. Então, o Espírito de Deus está sobre nós hoje. Aleluia! Mas então, agora a Bíblia vai dizer que esta mulher, ela ficou preocupada com o corpo do mestre. E de repente, agora ela vai observar que ela vai ver dois anjos, né? No formato de homem, mas dois anjos que estavam lá dentro. E ela vai
questionar, vai perguntar, conversar com aqueles anjos, mas ao mesmo tempo era a própria presença de Deus, porque o Cristo, aleluia, se manifestou de uma forma como igreja. Aleluia. Ele se manifestou diante dela em espírito. Só vai entender as coisas do céu quem está no Espírito. Só vai entender o agir do Espírito Santo quem está ligado nele. Só vai receber o sobrenatural do Espírito quem está ligado no Espírito. Só vai, aleluia, mover a ocupação do mundo espiritual quem é espiritual. Só vai receber o batismo do Espírito Santo quem busca, aleluia, está próximo do Espírito Santo. Glória a Deus. Entende como é que funciona? Agora Jesus vai perguntar para ela, ele vai questionar para ela e ela vai achar que são esses dois anjos, são duas pessoas. De repente ela poderia ter achado que eram dos judeus que está falando com ela, mas o próprio Cristo, aleluia, fez ela compreender, fez ela entender, porque ela despertou quando ele falou outra vez com ela. Ela entendeu a voz do Senhor. Aleluia. Aí ela pediu ao Senhor. Ela foi correndo avisar os filhos. Ela foi correndo avisar os seus amigos, irmão Pedro. Ela foi correndo avisar que Jesus, aleluia, estava no meio de nós. Aleluia. Uma coisa é o que acontece no dia de hoje. Uma coisa é o Espírito Santo bate na porta do meu coração a todo momento, meu irmão. E uma coisa, o pecado também vai bater na porta do meu coração a todo momento. São duas situações de Espírito distintas. O Espírito Santo, o Senhor, ele vai bater no meu coração, na porta do meu coração, me convencendo a não pecar. Ele vai bater na porta do meu coração, a me impulsionar, aleluia, a estar próximo dele. Ele vai me revelar algo oculto e escondido. O Espírito Santo de Deus, aleluia, ele veio, como disse, para convencer eu e você do pecado e do juízo. Mas ao verso do Espírito Santo de Deus, aleluia, tem o Espírito maligno que esse vai bater na porta do meu coração a toda hora e todo dia. Aí eu pergunto para o irmão pastor do coisa de lei. A gente consegue ver o Espírito Santo? A igreja embaixo consegue ver o Espírito Santo? Consegue, irmã? Alguém já viu o Espírito Santo aqui? Já? Alguém já viu o Espírito Santo? Mas sentir, todo mundo ia sentir a presença dele já. Glória a Deus. Eu tenho certeza que quando você dobra o teu joelho e começa a falar com ele, ele vai te ouvir. O Espírito Santo do Senhor, que chora por mim, que geme por mim, por gemir deprimido, ele vai me ouvir. Mas eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que clamar pela presença dele. Glória a Eu tenho que Deus. clamar pela presença dele. Porque a Bíblia vai dizer que homens duvidaram, né, da presença do Senhor. Homens duvidavam da presença do Senhor. Quando uma vez o Senhor se apresentou aos discípulos, algum deles duvidou, descrendo, né, que para mim crer é só se ele permitir eu tocar, para mim ver as feridas, onde os cravos foram cravados. Eu teria que tocar. Existem pessoas no nosso meio, no mundo espiritual, que é como Simão. Ele só precisa ver para crer. Você também, eu preciso ver para crer. Mas ao contrário daqueles que conhecem a voz do Senhor, ao contrário daqueles que sabem, como é gostoso de ter a presença do Senhor, ele não tem dúvida da presença de Deus. Ele não tem dúvida da presença do Espírito Santo. Essa pessoa, ele conhece a voz do Senhor, mesmo que ele não vê, mas ele consegue sentir o contato da presença do Espírito de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Louvado E seja. não tem coisa melhor que a Espírito de lei. É nós poder, aleluia, quando nós estamos sentindo a presença do Espírito Santo. Não tem coisa melhor. A Bíblia vai dizer que avistaram-se de longe e viram os lençóis no chão. Mas aquele lenço
aleluia, que estava sobre a cabeça de Jesus, ele estava num lugar à parte da Bíblia. E esse lenço, ele estava, aleluia, dobrado. Quem conhece a história, aonde Jesus passava, que ele era bem recepcionado, ele dobrava o lenço, louvado seja Deus, isso dando-se o sinal que ele gostou da recepção e que ele vai voltar. Aleluia. Oh glória. Oh glória. Aleluia. Ele dobrou o lenço, o bom de calabouço que merece. Ele dobrou o lenço, aleluia, em prova para que você e eu saiba. Até porque então os lençóis que estavam sobre ele estavam sobre o chão, mas o lenço que representava a presença de Deus estava dobrado. O lenço era sinal de representação que eu gostei da recepção e que eu vou voltar. Não vai ficar óbvio, eu vou voltar. Mas fica tranquilo que este lenço está dizendo que eu vou para o Pai, mas eu voltarei novamente. Mas enquanto eu não volto, eu vou enviar o Consolador a fim de que vocês até a consumação do céu. Aleluia. Aleluia. Deus de mistério, Deus de maravilha. No período que ele ficou 40 dias sobre a face da terra, Jesus ainda operou milagres. Aleluia. Para muitos parecia ser um fantasma. Para muitos, ele acabou de morrer. Quem não estava ligado, porque o negócio é o seguinte, irmão: crente desligado é o que mais tem sobre a face da terra. Isso no contexto geral. Em todas as igrejas está havendo um desligamento muito grande em meio às igrejas. Muitos estão distanciando da presença do Espírito Santo. Muitos não conseguem ter um contato com o Espírito Santo. Irmãos, é algo sobrenatural. Estamos falando de um sobrenatural, de uma presença muito forte, de uma presença sobrenatural. Essa que ela tem poder, aleluia, de entronizar na mente e no coração. Essa que se manifesta aqui hoje no nosso meio. A presença do Espírito Santo, aleluia, é real a graça. A presença do Espírito Santo na vida dessa mulher, ela vai trazer renovo, ela vai trazer vida, ela vai trazer expectativa, ela vai te levar a você, aleluia, do resto que Jesus Cristo dobrou, aleluia, dizendo: eu vou voltar. Aleluia. Glória a Deus. E de repente agora, no mundo espiritual, a presença de Deus ela está movendo aqui nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Sabia disso? No mundo espiritual, antes de Jesus ainda ser assunto aos céus, e o Tiago, capítulo 2, vai falar que Jesus, aleluia, ele se manifestou no meio do povo quando eles estavam todos reunidos. Eles estavam todos reunidos, oh glória, aleluia, de glorificação, de adoração. É o Senhor nosso Deus que diz assim: ó glória, ao cumprir-se no dia, aleluia, de Pentecoste, oh glória, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha só, de repentemente, Aleluia, glória a Deus. veio do céu um som. Eita glória, agora eu vi, está conseguindo ouvir. Aleluia. Veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa, aleluia, onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou, aleluia, uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo, aleluia, o Espírito lhe concedia que falasse. Glória a Aleluia. Deus, aleluia. Deus tremendo, Deus de mistério. Aleluia. Então o negócio é estar reunido. Glória a Deus. O negócio é recepcionar a presença dele. O negócio hoje aqui, aleluia, é recepcionar a presença do Espírito Santo. Porque toda adoração, toda glorificação é dada ao Senhor. Mas a presença do Espírito Santo é que nos move, é que nos faz a nos sentir, aleluia. É através do Espírito que você vai compreender, aleluia, a presença
Deus. É através do Espírito Santo que você vai poder, aleluia, compreender os mistérios do Senhor. É através do Espírito Santo que você vai começar a ter visão diferente. Então o Espírito de Deus que está sobre mim, sobre você nesta noite, ele tem poder para curar. Ele tem poder para derramar a porção da brava. O Espírito Santo que está sobre nós esta noite, ele tem poder para renovar aquele que um dia recebeu o batismo com o Espírito Santo e não fala mais em línguas estranhas. Por uma situação que aconteceu, parou de acreditar. Aleluia. Como Tomé, não crê mais. Oh glória. Há muitos que estão desligados, há muitos que não conseguem compreender mais o mistério do Senhor, mas o Espírito do Senhor está assim, ó. Aleluia. Bater na porta, meu Deus do céu. Graças a Deus. Aleluia. E tem coisa melhor. Não tem coisa melhor do que sentir a presença de Deus. Prova para mim se existe algo melhor que não seja sentir a presença do Senhor. A presença do Espírito Santo, quando você está ligado a Ele, você começa a orar. Você começa a ter um contato com os céus. Você começa a falar com o Senhor. De repente, aquele que já é batizado com o Espírito Santo, que fala em línguas estranhas, que recebeu o dom de língua, ele começa a ser aquecido pela presença do Espírito Santo. Ele começa a sentir algo diferente. Parece que ele vai ficar assim como aleluia, submerso da terra. Porque a presença do Espírito Santo está em contato com ele. E em contato com a presença do Senhor. Glória a Deus. Trabalha-se quem merece, fica lá. Aleluia. O crente que perde a presença de Deus, a presença do Espírito, está como morto. Ele precisa voltar. Ele precisa ter contato com os céus. E como fazer, pastor? O que fazer para ter contato com a presença? O que fazer para ter contato com o Espírito Santo? Eu quero ser renovado, eu quero ser cheio. Eu quero voltar a ser aquele homem, aquela mulher. Como outrora eu fazia, hoje eu não faço mais. Eu quero ter contato com a presença e Ele comigo. Eu quero entender que o livro foi dobrado. Ele dobrou e disse: eu vou voltar. A todo momento Ele quer para você. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A todo momento Ele revela para mim e para você, igreja. Muitos estão perdendo a essência do Espírito, pastor. Eu louvo a Deus que eu creio que aqui não tem. Mas quando você dá uma rodada para fora, você vê muita carnalidade. Você vê muito homem e mulher fora com a visão espiritual. A presença de Deus já se foi há muito tempo. O Espírito Santo tem liberdade, Jesus. O que fazer para me poder ser cheio do Espírito Santo novamente? O que fazer? Ainda dá tempo. Aleluia. Ainda dá tempo, pastor. Porque a Bíblia vai dizer que o povo estava, o quê? Nos dias de Pentecostes, eles estavam reunidos. Oh, glória. Aleluia. Eles estavam reunidos em um só lugar. Deus, Aonde a presença de Deus, aleluia, ela se manifestou. Houve um grande reboliço. Houve uma ação sobrenatural da parte de Deus. Porque ele estava reunido, aleluia, na presença do próprio Deus. Ele estava reunido na presença do Senhor. E o Espírito Santo desceu. Ele trouxe revolta. Ele deu novas línguas. Ele dirigiu a língua. Ele deu grande sobrenatural dentro do povo. Porque o povo estava, aleluia, em um só lugar, clamando ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus, nós te louvamos. Aleluia. Aí eu pergunto: há quanto tempo você não fala em línguas estranhas mais? Há quanto tempo você que recebeu o batismo do Espírito Santo com fogo e hoje você não tem mais aquele paladar espiritual? Porque muitos estão perdendo esse paladar espiritual. Ó irmão, uma coisa eu te digo: se perder a presença de Deus, acabou. Perdeu a presença do Espírito Santo, acabou. Porque não podemos perder a presença. Aleluia. Não podemos perder aquele parente, um amigo, seja alguém próximo da gente. Até emprego, perder um carro, perder tudo.
Quando se trata do homem financeiro, mas perder a presença dele, não podemos perder. Porque nós temos que guardar no nosso coração e mantê-la, aleluia, assim todos os dias. E o segredo é manter oração, manter jejum, buscando a Deus, uma leitura, está sempre envolvido no manto celestial, aleluia, para que ele possa manifestar a glória dele. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Hoje não se fala praticamente quase nada. Batismo do Espírito Santo. Você dá uma rodada por aí. Você vai ver alguns teólogos, alguns leitores da palavra, que deixou a teologia tomar conta. E eles estão abolindo essa parte a respeito do batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo não é nada mais menos do que o renovo, do que a presença, o contato. O batismo, ele vai te dar uma nova, aleluia, renovação a todo momento. Porque quando você se acha fraco, aí você está forte. Porque o Espírito Santo, ele está dentro de você. E quando eu recebo o batismo, eu recebo a presença do Senhor, eu sou selado pelo Espírito Santo. Eu vou ter o selo do Espírito Santo. E aquele que, aleluia, sabe que eu estou dizendo, vai entender o que eu estou dizendo. O batismo com o Espírito Santo, irmão, ele te traz um renovo muito forte. Você pode estar até triste, abatido por algum problema, por alguma situação. Mas quando você recebe o batismo do Espírito Santo, quando você já tem a marca dele, irmão, você dobra o joelho e começa a chorar. Você dobra o joelho e começa a sentir a presença. Você começa a sentir uns calafrios. Você começa a chorar. Alguma coisa está acontecendo. Porque a presença, ela não está no ar, ela está dentro de você. A presença não pode estar fora. A presença do Espírito aqui está dentro de você. Você diz, eu vou ao Pai, ele quer um Salvador, a fim que esteja com vocês até a consumação desse século. A presença. Aleluia. A presença. Aleluia. Me faz lembrar aqui, estou encerrando já. Me faz lembrar quando eu estava em busca, ainda jovem, sempre participava de vigílias. E de repente tem um período da vigília que o pastor, né, a direção, chama alguém para vir à frente e perguntar quem quer receber o batismo do Espírito Santo, não é isso mesmo? Né? Aí sempre era raridade, não acontecer. Era dificilmente não acontecer alguém receber o batismo do Espírito Santo. Sempre um ou dois recebiam o batismo do Espírito Santo. Verdade. O glória, abaixo, que se alguém, aleluia, que eu deixava a falar em línguas estranhas, novas línguas, línguas dos anjos, recebia no momento do ato propício da oração. Aleluia. Era muito difícil de alguém sair sem receber. Glória a Deus. E de repente, todas as vezes eu ia à frente, mas sempre voltava um pouco triste, porque eu estava almejando a ser batizado e não recebia. Chegou um belo dia, estou morando no Rio de Janeiro. Quando chegou um belo dia, nesse último dia, eu falei assim: a partir de hoje, eu não vou mais à frente, porque eu estou voltando triste para trás. Eu falei assim: Espírito Santo, o Senhor vai me selar e batizar no dia e a hora que o Senhor quiser. Eu quero receber, seja dentro de um ônibus, seja dentro de casa, no banheiro, no trabalho, não pode ser no volante, senão dá ruim, mas seja onde que eu estiver, o Senhor tem total autonomia para me batizar. Eu quero. O negócio, irmão, nós temos que querer, irmão, nós temos que querer. E ele foi ouvir a minha voz. Bela notícia. Aleluia. Já morando aqui em Belo Horizonte, na Assembleia de Itaipu. Era uma festividade da mocidade, eu era o regente da mocidade, dirigente dos jovens, programando todo o processo. O segredo para você receber é a oração, irmão. O crente que ora, ele tem bagagem celestial. O crente que ora tem bagagem do céu. O crente que está em oração, irmão, o diabo nenhum derruba ele. Porque a presença do Espírito está dentro dele. A presença do Espírito é o homem dentro dele. A luz que representa está sobre ele. Aleluia. Um belo dia, na sexta, era quinta, sexta, sábado, domingo, 4 dias. Hoje, se fizer 4 dias, alguém está reclamando. 4 dias está cansativo. Mas naquela época, era 4 dias e é pouco. Sabe por quê, irmão? Eu começava o primeiro dia, um dia de Pentecoste. Começava o primeiro dia
Renovo espiritual. Começava o primeiro dia, alguém pedindo perdão para o outro. Começava o mover do Espírito Santo da casa. E aí, irmão, não tinha como alguém sair desse e sentir a presença de Deus, porque a presença está no nosso meio. Mas como fazer para sentir ela? O que fazer? Aí de repente vem, pastor. Aleluia. Eu estava lá tocando até guitarrinha. Tranquilinho, lá no quentinho. Eu estava aqui assim, ó. Né? Eu estava lá, pastor, tranquilo, ó, tocando a guitarrinha. Meu Jesus da glória, ô presença lá, igreja é muito gostoso, você não tem noção, ô glória, olha irmão, é muito bom. Quem já recebeu, quem sabe o que eu estou falando, sabe o que é. De repente, irmão, eu só percebi que alguma presença diferenciada se apossou de mim. Eu não fui para a escada, eu só escutei alguém pegando, segura a guitarra. E eu vi alguém pegando a mão, segurando voltar. E eu não conseguia parar de falar em estranhos. Eu não fico batido no Espírito Santo, irmão. Aquilo foi a melhor coisa que eu recebi na minha vida. Aleluia. Aí para confirmação, a igreja lá é de telhado, as lâmpadas aqui, né? As lâmpadas, tem até alta, as lâmpadas assim. E de repente, as fotos foi revelada. Essas fotos ficou lá no tempo central e foi parar lá para Angola. Era impressionante. O Senhor falou assim: eu hei de simpatizar com o Espírito Santo e com o fogo. E quando a gente está dentro dos estudos espirituais, a gente aprende. Quando a gente está envolvido com a palavra, a gente aprende. Ô irmãos, aquele crente que não participa de estudo da palavra ou do ensinamento, esse crente ele não está pronto para receber. Porque quando estamos envolvidos na palavra, quando estamos buscando a envolver cada vez mais próximo da presença você fica, mais cheio da presença você fica. Quanto mais você busca, mais cheio você fica. Quanto mais você busca, mais cheio você fica. Porque vai ver você já está acreditado, porque sobre você está a presença do Espírito de Deus na sua vida. Aleluia. Glória. Aí de repente, para encerrar, quando a foto foi revelada, o Senhor falou que me deu um sinal. Parece que pegou fogo no telhado da igreja de fora a fora e parou na minha direção assim, ó. Raio de fogo de fora a fora no telhado da igreja na minha direção. A presença é muito gostosa. Se você está buscando batismo do Espírito Santo, se você que ainda não recebeu o selo, o batismo do Espírito Santo, preste bem atenção, não desista de buscar. Olha, se aproxime mais de Deus. Preste bem atenção. Estavam todos o quê? Reunidos em um só. Todos reunidos só, reunidos no mesmo lugar. Lembra de novo para encerrar. Vamos ler. Glória a Deus, aleluia. A descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa, onde estavam sentados. E apareceram distribuindo entre eles línguas como de fogo. Aleluia. E pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passavam a falar em outras línguas, segundo o Espírito que conseguia falar. Aleluia. Glória a Deus. Coloca todos os seus pés, meu Deus. Aleluia. Não deixa nada desta vida, a adversidade, os ataques demoníacos, os problemas pessoais, a situação que está tentando submergir você, não deixe que nada da situação venha tirar você do foco ou da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Aleluia. Porque quando a presença de Deus sai, a presença do maligno vai entrar. E quando ela vai entrar, ela vai ter total controle. Porque a presença do Espírito Santo não habitando mais na casa,
a presença do maligno vai entrar, vai habitar. E quando ela entra para habitar, ela vai entrar só para desfazer a vontade do Pai. Ela vai destruir o templo do Espírito Santo. Lembra-se de uma coisa, que a Bíblia diz que nós somos o quê? Templo do Espírito Santo de Deus habitar. A presença do Espírito do Senhor, ela é tão assim especial e é algo indiscutível, porque Ele consegue, aleluia, habitar milhões e milhões de corpos daqueles que dão lugar para Ele. Uma presença do Espírito, ela consegue conectar na minha vida, na vida daqueles que acreditam e creem, na vida daqueles que dão lugar para Ele, na vida daqueles que buscam Ele. Isso é fato. Aleluia. Quem é que não é batizado de Espírito Santo aqui, igreja? Quem ainda não é batizado? No Espírito Santo. Você não almeja receber o batismo do Espírito Santo? Almeja?